A gente vai mergulhar hoje num tema super importante, o crescimento do empreendedorismo feminino aqui no Brasil. É uma história, olha, de muita força, de resiliência, mas que também revela desafios gigantescos que a gente precisa entender de verdade. E para a gente começar a entender a dimensão disso tudo, se liga nesse número. Exatamente, 10,35 milhões. Esse é o número recorde de mulheres donas do próprio negócio no Brasil, um marco histórico alcançado no fim de 2024. E olha, esse dado vem de um estudo super completo do Sebrae. Tá, mas o que está por trás desse crescimento todo? O que leva tantas mulheres a empreender? Bom, as motivações são muitas e bem diferentes umas das outras. E para a gente entender bem isso, é fundamental separar as coisas em dois grandes grupos. De um lado, tem o empreendedorismo que nasce da necessidade, sabe? Quando não tem outra alternativa de trabalho. Do outro, tem o empreendedorismo por oportunidade, que é quando a pessoa quer explorar uma ideia nova, seguir uma paixão. Olha só que interessante essa citação da Ana Fontes, ela vai direto ao ponto, né? O mercado de trabalho ainda tem muita resistência em aceitar mães. E isso empurra muitas mulheres para o empreendedorismo como a única saída. E faz todo sentido, já que, pasmem, 73% das empreendedoras são mães. E aqui a gente vê claramente como essas motivações mudam dependendo do recorte. Para mulheres pretas e pardas, a principal motivação para quase metade delas é a independência financeira. É garantir o sustento da família, é sobrevivência mesmo. Já para as mulheres brancas, o que mais pesa é a busca por flexibilidade de horário e a chance de realizar um sonho, de seguir uma paixão. Mas claro, não é só de motivação que se vive. Abrir um negócio é só o primeiro passo. O verdadeiro desafio, o jogo diário, é enfrentar as barreiras estruturais. E que barreiras são essas? Bom, a lista é grande. A gente está falando de um acesso muito mais difícil a crédito e investimento, do preconceito de gênero no mundo dos negócios, que ainda é muito masculino, da dificuldade de entrar em grandes mercados e, claro, da famosa dupla jornada, né? A sobrecarga de ter que cuidar do negócio e da família ao mesmo tempo. E essa questão do conflito entre trabalho e família é tão séria que os estudos dividem em três partes, três dimensões. A primeira é a do tempo, quando as horas de trabalho simplesmente não acabam e invadem a vida pessoal. A segunda é a da tensão, é o resultado disso, né? O cansaço extremo, a ansiedade, a depressão. E por fim, a dimensão do comportamento, que é a dificuldade de se manter equilibrada emocionalmente com tanta pressão. Agora, a gente precisa olhar para uma outra camada dessa história, uma camada ainda mais complexa. Porque para a mulher negra, o desafio não é só grande, ele é em dobro. E é muito importante entender o contexto histórico disso. As mulheres negras são, na verdade, as pioneiras do empreendedorismo no Brasil. Pensa só, desde a época da escravidão, elas vendiam seus produtos, seus quitutes, para garantir o sustento e muitas vezes para comprar a própria liberdade. No século XX, continuaram essa luta com negócios informais, como uma forma de resistência. E hoje, elas lideram o crescimento do empreendedorismo feminino, mas ainda lutam contra barreiras que vêm de muito, muito tempo atrás. E aí a gente chega nesse conceito-chave, a dupla ameaça. O que é isso? É que a mulher negra empreendedora não luta só contra o machismo. Ela luta ao mesmo tempo contra o racismo estrutural. É uma barreira dupla, uma sobre a outra. E os números não mentem. Eles escancaram essa realidade. Olha só a diferença na renda média mensal. Enquanto uma empreendedora branca ganha, em média, mais de R$ 2.000, a empreendedora negra fica com pouco mais de 1.500. E no acesso à educação a diferença também é gigante, com menos de 10% delas tendo ensino superior completo. Isso mostra o peso dessas barreiras. E um dos maiores gargalos é o acesso a dinheiro, a capital para investir. Esses dados do Sebrae são um soco no estômago. Metade das mulheres negras que tentaram pegar um empréstimo para o seu negócio teve o pedido negado. Metade. É muita coisa. Pois é, depois de ver todos esses desafios, a gente precisa mudar a chave. Porque apoiar o empreendedorismo feminino não é só uma questão de justiça social, de inclusão. É uma estratégia econômica inteligente para o Brasil. 12 trilhões de dólares. É um número difícil até de imaginar, né? Mas é esse o potencial. Segundo o McKinsey Global Institute, esse é o valor que poderia ser adicionado à economia mundial todo ano se a gente avançasse de verdade na igualdade de gênero. E essa frase da Rose Reinha, diretora do Sebrae, resume tudo perfeitamente. Tratar o empreendedorismo feminino como um motor econômico é entender que competitividade e inclusão andam de mãos dadas, uma coisa fortalece a outra. E a boa notícia é que já existe um ecossistema de apoio se fortalecendo. Tem o Sebrae, com programas específicos como o Delas, tem a Rede Mulher Empreendedora, que foi a primeira grande rede de apoio no país,
E tem até políticas do governo federal, como a estratégia Elas Empreendem, tentando criar um ambiente melhor para essas mulheres. Então, para fechar, fica essa provocação. A pergunta que a gente tem que se fazer não é se o Brasil deve ou não investir nisso. A verdadeira pergunta é o quanto o país já está perdendo, o quanto deixa de ganhar, por não tratar o avanço das mulheres empreendedoras como uma prioridade nacional de verdade.